Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes e ao mesmo tempo mais temidos do mundo das redes de computadores, o subnetting. Se você já estudou redes, está se preparando para alguma certificação, ou simplesmente quer entender melhor como a internet e as redes internas funcionam, esse conteúdo é para você. Vamos começar do zero, de forma simples, sem pressa e sem complicação. Primeiro, precisamos entender o contexto. Toda comunicação em rede depende de endereços IP. O endereço IP funciona como se fosse o endereço da sua casa. Ele diz exatamente onde um dispositivo está localizado dentro de uma rede, permitindo que os dados cheguem ao destino correto. Um endereço IP IPv4 é composto por 32 bits, normalmente representados em 4 números separados por pontos, como por exemplo, 192.168.1.10. Cada um desses números pode variar de 0 a 255. Agora vem um ponto importante: um endereço IP possui duas partes principais. A parte da rede, que identifica a rede a qual o dispositivo pertence. E a parte do host, que identifica o dispositivo dentro dessa rede. É aqui que entra o subnetting. Subnetting é o processo de dividir uma rede IP grande em várias redes menores, chamadas de subredes. Mas por que alguém faria isso? Imagine uma empresa com 100, 200 ou até milhares de computadores, todos conectados na mesma rede, sem qualquer divisão. Todos esses dispositivos receberiam mensagens de broadcast, mesmo quando não precisassem delas. Isso gera lentidão, desorganização e problemas de segurança. Com o subnetting, é possível segmentar a rede, separando departamentos, setores ou tipos de dispositivos. Por exemplo, você pode ter uma sub-rede apenas para o setor financeiro, outra para o setor de recursos humanos, outra para TI, outra para visitantes, e assim por diante. Isso melhora o desempenho da rede, facilita o gerenciamento e aumenta a segurança. Agora vamos entender como isso funciona na prática. Quando falamos em subnetting, um dos conceitos mais importantes é a máscara de sub-rede. A máscara de sub-rede define exatamente quantos bits do endereço IP são usados para identificar a rede e quantos são usados para identificar os hosts. Por exemplo, uma máscara muito comum é a 255.255.255.0, também conhecida como /24, ou o /24, escrita como um 24. Isso significa que os primeiros 24 bits do endereço IP representam a rede, e os últimos 8 bits representam os hosts. Com uma rede em 24, você tem um total de 256 endereços IP possíveis. Porém, nem todos podem ser usados por dispositivos. Um endereço é reservado para identificar a rede, e outro é reservado para o broadcast. Ou seja, na prática, você tem 254 endereços utilizáveis. Agora imagine que você não precisa de 254 dispositivos em uma única rede. Talvez você precise de 4 redes menores, com cerca de 50 dispositivos cada. É exatamente aí que o subnetting se torna extremamente útil. Ao aplicar subnetting, você empresta os bits da parte de host para criar mais redes. Quanto mais bits você empresta, mais subredes você cria, porém, com menos hosts em cada uma. Por exemplo, se você pegar uma rede em 24 e transformá-la em 26, você estará usando mais 2 bits para identificar subredes. Isso cria 4 subredes diferentes, cada uma com 64 endereços IP no total, sendo 62 utilizáveis. Veja como isso traz organização. Cada subrede funciona como se fosse uma pequena rede independente, com seu próprio endereço de rede e seu próprio endereço de broadcast. Outro ponto muito importante é que o subnetting reduz o tráfego de broadcast. Broadcasts são mensagens enviadas para todos os dispositivos da rede ao mesmo tempo. Em redes grandes, isso pode causar lentidão significativa. Ao dividir a rede em subredes menores, os broadcasts ficam limitados apenas aos dispositivos daquela subrede, melhorando o desempenho geral. Além disso, o subnetting aumenta a segurança. Mesmo que alguém tenha acesso a uma subrede, isso não significa que terá acesso a todas as outras. Com a ajuda de roteadores, firewalls e regras de acesso, é possível controlar exatamente quem pode se comunicar com quem. Agora,
Talvez você esteja pensando: isso parece interessante, mas também parece complicado. E essa é uma reação normal. No começo, subnetting realmente pode parecer confuso, principalmente por envolver números binários, cálculos e máscaras. Mas a verdade é que, com prática e entendimento dos conceitos básicos, tudo começa a fazer sentido. O mais importante é entender a lógica por trás do processo, e não apenas decorar fórmulas. Subnetting é, essencialmente, uma forma inteligente de organizar recursos, evitar desperdício e garantir que a rede funcione de forma eficiente. Ele é amplamente utilizado em redes corporativas, provedores de internet, data centers e até em redes domésticas mais avançadas. Se você está estudando redes de computadores, aprender subnetting não é opcional, é fundamental. Esse conhecimento abre portas para entender roteamento, VLANs, firewall, segurança de rede e muito mais. Ao dominar subnetting, você deixa de ver a rede como algo caótico e passa a enxergá-la como um sistema bem estruturado, lógico e previsível. E lembre-se, ninguém nasce sabendo subnetting. Todo profissional que hoje domina esse assunto já se confundiu com máscaras, bits e cálculos no início. O segredo é estudar com calma, praticar exemplos e sempre buscar entender o porquê das coisas. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você está no caminho certo para dominar redes de computadores. Subnetting não é um bicho de 7 cabeças. É apenas uma ferramenta poderosa, esperando para ser compreendida. E a partir do momento em que você entende subnetting, todo o resto em redes começa a fazer muito mais sentido. Agora que você já entendeu o conceito geral de subnetting, vamos aprofundar um pouco mais, sempre de forma tranquila e sem pressa. Um ponto que ajuda muito no aprendizado é pensar no subnetting como uma decisão de planejamento. Antes mesmo de criar uma rede, o administrador precisa responder a algumas perguntas importantes. Quantas redes eu preciso? Quantos dispositivos cada rede vai ter? Essa rede pode crescer no futuro? Essas perguntas definem qual máscara de sub-rede será utilizada. Por exemplo, se você sabe que um setor nunca terá mais do que 20 computadores, não faz sentido criar uma sub-rede com mais de 200 endereços disponíveis. Isso seria desperdício de endereços IP, e o subnetting existe justamente para evitar esse tipo de problema. Outro conceito fundamental é entender que nem toda rede precisa ser do mesmo tamanho. É perfeitamente possível criar sub-redes maiores para setores que precisam de muitos dispositivos, e sub-redes menores para setores mais enxutos. Essa flexibilidade torna o subnetting uma ferramenta extremamente poderosa no dia a dia da administração de redes. Vamos falar agora sobre algo que costuma gerar dúvidas: endereços de rede e endereços de broadcast. Toda sub-rede possui um endereço que identifica a própria rede. Esse endereço não pode ser atribuído a nenhum dispositivo. Da mesma forma, toda sub-rede possui um endereço de broadcast, que serve para enviar mensagens a todos os dispositivos daquela sub-rede ao mesmo tempo. Deixe também um comentário dizendo se esse tema ficou claro ou se você quer um próximo conteúdo com exemplos práticos de subnetting passo a passo. A sua participação ajuda muito a definir os próximos vídeos. E claro, se você gostou desse conteúdo, deixe o like, se isso apoia o canal e faz com que esse material chegue a ainda mais pessoas. Obrigado por acompanhar até aqui, bons estudos!